no fundo do quintal da casa dele. Não podia. Ele não podia fazer essa arca e esconder em algum lugar, porque esta arca foi um lugar ao qual Deus iria colocar ali Noé, os seus, e os animais, macho e fêmea de cada espécie. Você teria a coragem que Noé teve? Você já parou para pensar o quanto Noé foi chamado de louco? Você já parou para pensar o quanto Noé foi criticado? Você já parou para pensar o quanto Noé ali não chorou? Mas ele perseverou na presença do Senhor para que a vontade de Deus fosse assim cumprida na vida dele? Ser fiel é isso, amado. Amado ouvinte da palavra do Senhor, irmãos em Cristo, ser fiel é você passar por cima dos seus conceitos e preceitos. É você passar por cima de tudo e de todos para ouvir tão somente a um nome santo, a palavra de Deus, e fazer assim se cumprir o que Deus requer de você. Você dirá assim: pastora Magdaí, o que Deus requer de mim? Esta pastora, serva do Deus vivo, dirá a você que o que Deus requer de você, como Ele requer de mim, de todos nós homens, Ele requer compromisso. Ele requer o melhor lugar em seu coração. Ele quer que você sempre, sempre prove a tudo e a todos que Ele é o teu Deus, que Ele é o teu amado, que Ele é o teu melhor amigo, que Ele é o teu tudo. Ele é a tua família, Ele é o teu companheiro, Ele é tudo para você. Jesus, Ele está aqui para te dizer que fidelidade não é o fazer o meu querer, mas fidelidade é eu deixar de fazer o que eu quero fazer para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem me enviou? Jesus Cristo, meu Salvador. Deus está aqui para dizer a você que a marca daqueles que são vitoriosos, a marca daqueles que levam a marca de Cristo, é o sofrimento. Mas o sofrimento é derrota? Não, amados. O sofrimento de não ser aceito. Quando fazemos a vontade do Senhor, nós somos muito mais que vencedores, diz a palavra de Cristo. Mas não somos aceitos, somos mal compreendidos, não somos entendidos. Ah, pastor, eu tenho sido tão perseguido, eu tenho sido tão perseguida. Me caluniam, mentem, inventam tantas histórias comigo. Jesus diz na palavra dele que aqueles que levam a marca dele não seriam aceitos nesse mundo, porque ele diz na palavra dele que o mundo não o aceitou. E se o mundo não nos aceita, é porque estamos levando a marca do Senhor. Oh Deus, taliam tobrias tobiaha, alabreas tu brias tibrianto brianto brianto becantiba. Deus está aqui para dizer a você: ainda que para você tenha sido difícil, esteja sendo difícil continuar, seja perseverante, faça como Noé perseverou e alcançou a vitória, e através da vida dele eu refiz todas as coisas. Deus está aqui para te dizer o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele ama você. Ele é fiel. Está requerendo de cada um de nós fidelidade. E a marca da fidelidade é você lutar contra esta carne. É você fazer a vontade do Todo-Poderoso, para que assim você honre a Ele e Ele honre a você. Boa noite, nós temos ouvinte no ar. É o professor Sebastião? Minha querida pastora Magda. Magdail. Parece que eu estou me tornando íntimo, né? É sempre um prazer falar com o senhor. Ao ligar agora, a minha voz aí já foi reconhecida pela sua auxiliar. Deus te abençoe. Amém. E ai de mim se eu passar trote, né? Não tem como. Primeiro que eu não sei fazer isso. Não tem como. Deus, né? Pastora Magda, como é a senhora? Tudo bem. Professor Sebastião, é pastora Magdail.
Magdail. Isso, Magdail. Muito bem, Magdail. Isso, meu nome é um pouco complicado, mas... Complicado não, é bonito. Magdail. Muito obrigado. Ficou mais bonito agora. Não errarei mais, porque o nome é muito importante, né? Tá bom. Salomão disse que mais vale um bom nome do que os muitos tesouros da terra. Agora, esse bom nome não é apenas em reputação. Gentileza do senhor. Como eu sou palestrante, é quando eu erro o nome de alguma pessoa, eu noto que as pessoas se incomodam. Pastora, oi. Josué 1:9 é o meu carinho e o meu texto para a senhora, viu? Josué 1:9. Um verso só. Sempre que eu falo com mulheres de Deus e homens de Deus líderes, eu gosto de dar um verso de presente, viu? Certo. Em segundo lugar, como ainda é o mês da mulher, sim, e eu devo ter mandado a minha secretária no dia 8, porque eu dei uma lista para ela de 100 mulheres, certo, clientes, amigas, pastoras, mas não sei se ela chegou a mandar para todo mundo. Mandamos uma bonita mensagem pelo Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8, né? Certo. Mas todo mês de março ainda costuma-se dizer no mundo corporativo que é o mês das mulheres. Ficam os meus parabéns, dependendo da mensagem, pelo dia, pela mulher de Deus que a senhora é. Tá amém, bom? Amém. Sempre é um prazer falar com a senhora. Hoje eu ouvi a senhora como nunca. Foi? Foi. Como nunca que eu digo, porque eu estava aqui com a minha janta atrasada, no recôndito aqui do meu escritório, e aí eu ouvi a senhora calmamente, cada palavra, cada coisa, né? E quando eu ouço uma pessoa no rádio que é pastor, pastora, eu vejo dois aspectos. Primeiro de tudo, eu vejo o aspecto Espírito Santo, interferência divina, porque a despeito de toda a nossa cultura e verdade. Quando a pessoa de Deus é usada pelo Espírito Santo, tudo isso fica em segundo lugar. É verdade. E em segundo lugar, apenas é que eu faço assim minhas observações como professor de linguagem, oratória, mas sempre para o bem das pessoas. Eu sempre digo, Senhor, não deixa que eu, quando eu fizer observações sobre... Fique à vontade, viu, professor? Pode ficar à vontade. Foi não. Mas eu sempre tenho esse cuidado porque eu entendo que pastores e pastoras são pessoas ungidas e eu conheço o que a Bíblia diz sobre o cuidado quando a gente aborda, faz observação sobre o que eles falam e proferem e tal, né? O que eu quis dizer em resumo é que eu louvo a Deus porque eu tenho aqui uma pequena relação, porque o que é bom tem que ser divulgado, e pessoas como a senhora. Obrigado. O professor Wilde, que é um zelador, é um purista da linguagem portuguesa. É verdade. Bem ele, né, o professor Wilde? É verdade. Prefere, né? É. Daniel Borges. Aí estava aqui o seu nome escrito errado, Magda Torres. Não sei se é por causa do e-mail, agora eu estou sabendo que é Magdail. Isso. Mas eu já sabia, era eu que precisava me aprimorar. Pastor Marcos Andrade. Os pastores adventistas, sem puxar brasa para a nossa sardinha, porque eu sou de cultura adventista. No geral, porque há uma exigência muito grande para pastores adventistas falarem de público, pregar, e normalmente no rádio. Então, incluindo eles também na lista de outros, são pastores que eu noto que são, e pastoras, preocupados com a palavra. A palavra do ponto de vista bíblico e do ponto de vista de boa apresentação, né? Eu vejo a senhora nessa lista, né? Amém. Agora, o que a Bíblia mostra? É que o povo de Deus, Deuteronômio 28:13, lá diz que o povo de Deus tem que ser um povo o quê? Por cabeça, tem que ser especial e não por causa. Colossenses 4:6 diz que a palavra deve ser temperada com sal, adequada e tal. O livro de Provérbios, quando eu dou meus cursos de linguagem, eu digo para meus ouvintes: olha, eu já li mais de 30 e tantos livros sobre linguagem. Entretanto, não tem um livro de tudo que eu aprendi que ensine mais sobre a palavra, pastora Magdail e ouvintes, do que o livro de Provérbios. Se uma pessoa se sentar e pegar o livro de Provérbios e um lápis na mão e anotar tudo que diz sobre a palavra, notaria quantas bobagens e pecados a gente comete. Alô? Alô, tô ouvindo o senhor. Tem um sinal, pensei que tinha caído a ligação. Estou ouvindo. Eu não sei se é um sinal para eu parar, mas vou... Alô, caiu agora. Agora foi que caiu, professor Sebastião, mas será um prazer se o senhor ligar novamente. Então, Deus, como eu estava falando aqui para vocês, Deus, Ele é aquele Deus que tem a maneira dele de trabalhar
E quando estamos a passar pelas tribulações, pelo deserto, é o momento onde Deus está mais profundamente ligado em nossas vidas. Não que Ele tenha se afastado, é porque é o momento que você mais se lembra do Senhor. É o momento que você mais chama por Ele. É o momento que você mais necessita da presença dEle em sua vida. Jesus está aqui. E eu sei que grandemente Ele já falou aí em seu coração. Porque Deus, as palavras do Senhor, elas não passarão jamais vazia. Deus é fiel. É aquele Deus que opera o querer e o efetuar dele em nossas vidas. Este Deus estar aqui para nos dizer, estar aqui para nos falar o quão grande é o operar dele em nossas vidas. Jesus ama você. Jesus, Ele conhece as tuas dificuldades, as tuas limitações. Ele sabe até onde você pode suportar. Deus deixa bem claro para cada um de nós que Ele não dará a prova além daquilo que você venha suportar. Porque Jesus, Ele conhece o teu limite. Deus, Ele opera. Preste bem atenção. O querer e o efetuar pertence ao Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus está aqui para dizer a você que ainda que esteja difícil a tua caminhada, não desista, porque a vitória de todos aqueles que alcançaram esta vitória foram dos que perseveraram, daqueles que se esforçaram, daqueles que passaram por cima das suas dificuldades, dos seus conceitos, dos seus preceitos, e deixaram somente o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, o conduzir naquilo que Ele queria, não naquilo que eu quero para mim nem você. O que aconteceu? Você já parou para pensar? O que eu já falei? O quanto foi difícil para Noé ali? Porque a Bíblia Sagrada ela não vai retratar tudo nos seus mínimos detalhes, porque isso aí não vai fazer diferença para a salvação. Deus deixou o necessário neste livro, que é o necessário que precisamos para podermos sermos salvos. Deus está aqui para te dizer o quanto é prazeroso servir a Ele, mas que temos que estar também preparados para o que der e vier. Noé estava ali. E como que Deus faz em nossas vidas? Ele não faz para ficar escondido debaixo da cama, nem para se colocar uma peneira e ofuscar a luz que Ele estará a brilhar em sua vida. Ele fez assim na vida de Noé. Uma arca imensa, em extensão, em tamanho. Deus é profundo. Está aqui para lhe dizer o quanto Ele é um Deus misterioso, do que Ele é capaz de fazer para a vitória entregar a você. Ali naquela época onde o pecado estava reinando de uma maneira terrível, e o pecado cheirava mal às narinas do Todo-Poderoso, nosso Deus Pai. E o que aconteceu? Chegou-se a um ponto de que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus ali, em meio a tantas coisas que aconteceram, Ele parou. Eu estou aqui falando para vocês, resumindo a história. Ele parou. Quem quiser saber dessa história é só começar a ler o livro de Gênesis. Ele parou e ali começou a pensar daquilo que ele via nos corações e daquilo que ele contemplava no coração do seu filho chamado Noé. Deus, Ele é aquele que conhece o íntimo do seu coração. Ele diz na palavra dele que Ele sonda e penetra mentes e coração para fazer o julgo perfeito. Muitas vezes você acha que conhece alguém, mas não conhece, só Deus conhece. E por Ele nos conhecer é que Ele não erra em seu julgamento. E Ele julgou perfeitamente aquele servo que se chamava pelo nome de Noé. E ali Ele sabia que poderia contar com aquele homem. E o chamou e deu a ele uma ordem.
para que ele construísse uma arca assim, 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 como diz a palavra do Senhor. E o que aconteceu? Noé, diz a palavra de Deus, no capítulo 6, versículo 22, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. E ele ali passou por cima de todas as dificuldades, e ele ali, junto com a sua família, começaram a construir aquela arca. E foram anos e anos e anos e anos, porque nada acontece por um acaso, nada é de uma hora para outra. E ali chegou o tempo ao qual a arca, toda ela estava construída. E quando Deus viu que o tempo chegou, deu a ordem a Noé. Porque Deus não suportava mais de tanto pecado nesse mundo, e ele iria acabar com toda a sua criação. Ele disse: Noé, entra na arca, tu e tua família, e o casal de cada espécie, macho e fêmea, entrará convosco. E quando entrardes, eu selarei esta arca, e inundarei de água toda esta terra, até não haver mais nenhum ser que expire, até que todos morram. O que aconteceu? Deus está aqui para te dizer que quando o homem honra ele honra o homem. Ele diz na sua palavra: honras a mim, eu honrarei a ti. Ele honra cada um daqueles que o honram. E ele honrou e zelou pelo seu filho Noé. Entrou, fez segundo o que Deus ordenou, e junto com ele a espécie de animais, macho e fêmea, e ali fechou-se a porta da arca e Deus selou, e ali começou a chover sem parar, e choveu até que inundou toda a terra, e não ficou um ser vivente para respirar. Deus estar aqui para te dizer que quando o homem é fiel a Ele, porque a palavra de hoje, desde o princípio, o Senhor nos fala de fidelidade. O homem, quando é fiel a Ele, ainda que ele venha passar por situações difíceis, ele não deixa de fazer o que Deus ordenar. Deus estar aqui para te dizer que Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Jesus está aqui para te dizer que Ele honrou a Noé e também honrará você. Você já parou para pensar como Deus preparou todas as coisas? Em alimentação, em toda a manutenção daqueles animais e daquele povo, de Noé e seu povo ali naquela arca. Você já pensou o quanto Deus, Ele é o Deus que prepara todas as coisas? Você já pensou o quanto Ele zela pelos seus? Você já pensou que em meio a uma multidão, milhares e milhões de pessoas, todos ali morreram, mas Deus zelou um único que dava ouvidos à voz dele e cumpria a vontade de Deus, e este foi o único que Deus ali deixou, porque o honrou e ele honrou a ele e aos seus. Você parou para pensar o quanto é grandioso e o quanto é perfeito e o quanto é maravilhoso ser fiel ao Todo-Poderoso? O preço da fidelidade é preço de vitória. O preço da fidelidade é o preço da verdade. A verdade, muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir, preferem viver no engano e se enganando e enganando aos outros. A verdade, quando somos verdadeiros, somos mal compreendidos, não somos aceitos, somos ditos por mal educados, e até que não servimos a Deus porque falamos a verdade. O preço da fidelidade é o preço da verdade, é o preço da justiça.
É o preço daqueles que vivem a renunciar à vontade do seu coração para fazer assim se cumprir a vontade daquele que o enviou, Jesus Cristo, o nosso Salvador. O preço da fidelidade. O preço da fidelidade de Jesus foi ali, aquela cruz. O preço da fidelidade de Jesus foi o amor. O amor que Ele teve e tem por mim e por você que está me ouvindo. O preço da fidelidade é morte. O preço da fidelidade, sabe o que é? É morte para a carne e vida para aqueles que creem em Jesus. O preço da fidelidade é de que aquela vontade terrível que a carne tem de te levar ao pecado, ela vai amortecendo a cada dia que você vai lutando, a cada dia que você vai se esforçando para prevalecer em teu corpo muito mais a vontade do Espírito Santo de Deus. Portanto, a vontade do Espírito, para que venha prevalecer o que Deus requer de você e não o que a carne quer te levar a fazer. O preço da fidelidade é o preço que Jesus pagou por mim e por você. Ali naquela cruz, momento da morte ali de Jesus. Crucificado Ele foi. Colocaram ali uma coroa de espinhos em sua cabeça. Que ali derramou-se o sangue do Cordeiro. E chicoteavam e maltratavam terrivelmente ao nosso Deus. Mas Ele estava ali. E dali Ele não saiu, porque Ele sabia que tinha que se cumprir aquilo que o